A Polícia Federal pediu o afastamento de um servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, está investigando suspeitas sobre o contrato firmado com o consórcio Pampulha para a limpeza da lagoa. Com gastos de mais de 7 milhões e meio de dólares, o projeto é alvo novamente da atenção pública e de investigação. A gente falou um pouco mais cedo sobre a dispensa publicada no Diário Oficial do município hoje do diretor-geral de Águas, que é o órgão investigado pela Polícia Federal nesta operação, Ricardo Aroeira. No ano passado, a CPI da Pampulha encerrou com seus apontamentos para indiciamentos e levantou algumas suspeitas sobre este contrato. O relator da CPI, vereador Braulio Lara, do Novo, está aqui conosco para a gente conversar sobre o que há de semelhança da ação da PF com o que foi indicado no relatório. Vereador, seja bem-vindo à 98 News. Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que participam diariamente aqui desse brilhante canal que é o 98 News. Vereador, qual foi a sua percepção, primeiro sobre a decisão de hoje? O afastamento, a dispensa do diretor do órgão específico apontado pela Polícia Federal como investigado, Ricardo Aroeira. Qual foi a participação apurada pela CPI dele na função, na operação, na inexigibilidade de licitação para o funcionamento desse processo de limpeza da Lagoa da Pampulha há tantos anos? Bem, o primeiro ponto é que esse trabalho que foi desenvolvido pela Polícia Federal ontem, né, ele é oriundo do trabalho que nós fizemos na CPI da Lagoa da Pampulha. CPI que trabalhou durante praticamente um ano, né? Foram feitos em 2 capítulos, teve a primeira CPI e a segunda CPI sobre o tema da Pampulha, onde apresentei diversos indiciamentos e todo esse material que foi apurado, investigado, desse grande esquema de corrupção que a gente sabe que corrói o dinheiro do Belo Horizontino, ele foi todo juntado e enviado ao Ministério Público Federal e que deu início a, de fato, apurações e investigações. Então, a Polícia Federal concluir nessa segunda-feira essa busca e apreensão e entrando realmente na Prefeitura, fazendo apurações, mostra realmente o que a gente sempre disse. Há, sim, em Belo Horizonte, um grande esquema de corrupção na Lagoa da Pampulha e que as pessoas que precisam de ser responsabilizadas têm que realmente ser imputadas. Então, eu vejo com bons olhos, porque a gente não pode desistir da nossa lagoa. Bom, o que a investigação da Polícia Federal apontou de similaridade, como mencionado por você, vereador, eu queria que o senhor dissesse especificamente o que do apontamento da polícia está lá na CPI. O grande problema da Pampulha envolve 2 núcleos bem grandes. O primeiro deles é o núcleo do tratamento das águas da Pampulha. Só para vocês terem uma ideia, em menos de um ano, o contrato que já era questionável e custava 15 milhões de reais, aumentou 50% e foi renovado sem licitação, sem concorrência, para 22,5 milhões de reais. Isso é muito dinheiro e a Prefeitura, por essas pessoas, né, da Diretoria de Águas Urbanas, sempre defendeu que só existia uma única empresa no país capaz de resolver o problema da Pampulha. Será que só tem uma empresa que consegue realmente fazer o tratamento das águas da Pampulha? Olha a quantidade de outras soluções tecnológicas que existem e o que a gente viu foi um esquema que blindou, de fato, a empresa que venceu a licitação primeira vez em 2015 e aí começou-se a ter renovações sem ter nenhuma concorrência, mesmo com várias evidências de que a tecnologia não entregava os resultados. Então, todos esses questionamentos foram material da CPI, nós apuramos, levamos a fundo, trouxemos documentação e agora, junto aos órgãos de controle, Poder Judiciário, e enfim, fazendo seu papel, a gente começa a ver isso aí realmente dar frutos. O senhor falou sobre o fato da Lagoa da Pampulha já ter sido alvo de investigações em vários momentos diferentes dentro da Câmara Municipal. Diante desse novo cenário com a operação da Polícia Federal, o senhor avalia que há necessidade de uma nova investigação por parte da Câmara ou a CPI que foi concluída no ano passado foi o suficiente e precisa agora dar andamento ao que foi concluído na CPI?
A CPI foi concluída em 2024, mas a gente não parou de fiscalizar a Lagoa da Pampulha. O tema, na verdade, ele é um tema que só vamos parar quando a lagoa estiver, de fato, limpa. E logo depois, por exemplo, no caminho da CPI, a gente continua fazendo pedidos de informação. Nós continuamos, inclusive, com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, que está lá com um processo, inclusive, em cima dessa renovação do contrato de tratamento das águas. Então, eu entendo que tudo isso já continua avançando, a gente está em cima, mas não se fala, obviamente, em uma nova CPI. Não tem mais o que fazer. Até porque todo esse processo de investigação ele foi sendo observado o que aconteceu na última década, praticamente. Porque o marco inicial dessas confusões da Lagoa da Pampulha se dão no período da Copa do Mundo do Brasil, que Belo Horizonte, então, para receber melhor os turistas aqui, os visitantes, tinha que limpar a lagoa. E aí começam esses contratos, essas licitações questionáveis e toda a condução que foi feita até agora. O tema do contrato de águas, ele é o tema da ação da Polícia Federal. Mas a gente não pode esquecer que já no ano passado o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para cobrar das empresas que foram contratadas para desassorear a Pampulha e que, na verdade, entregaram uma lagoa aterrada. Só para vocês terem uma ideia, num contrato de desassoreamento foram lançados mais de 5 mil caminhões de pedras na Pampulha. Por isso que a gente passa lá na orla e vê estradas no meio do caminho, lugares onde antigamente tinha água e hoje está completamente tomado pela terra. A decisão da Polícia Federal, pelo menos para este momento, é de um afastamento indicado de um servidor. O servidor ao que se depreende é o servidor dispensado hoje, Ricardo Aureira. Ele está mencionado no relatório final como uma das pessoas sugeridas para indiciamento. Mas haviam outras naquele mesmo contexto. Inclusive, à época, o secretário municipal de governo, Josué Valadão, entre o número apresentado pela PF de pedidos de afastamento e os demais que foram apontados no indiciamento, o senhor tem expectativa de que eles serão investigados pela Polícia Federal ou restringe-se a este atual servidor afastado? A minha expectativa é que enquanto esse contrato não for, de fato, encerrado e todas as pessoas que estavam envolvidas nessas decisões durante esse tempo todo, que assinaram laudos e que atestaram coisas que tecnicamente a gente sabe que não se sustentam, enquanto todo mundo não for afastado, eu não vou parar de fiscalizar a Lagoa da Pampulha. A gente não pode, por exemplo, enxergar uma situação onde as pessoas que já estão indiciadas no relatório continuarem dando direcionamentos, justificativas e blindando esse sistema. O contrato milionário de tratamento de águas tem que ser encerrado imediatamente e uma nova concorrência ampla, onde outras empresas, outras tecnologias possam realmente chegar em Belo Horizonte e que essa discussão possa ser ampla com a sociedade como um todo, de forma transparente. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai parar. Vereador, o prefeito Álvaro Damião tem dito com uma certa frequência sobre um desejo dele de liberar a Lagoa da Pampulha para receber passeios de barco, esportes aquáticos até o final desse ano. Ontem, depois dessa operação da Polícia Federal, ele inclusive compartilhou um post nas redes sociais, a gente mencionou isso mais cedo, falando que as investigações devem ser continuadas sem nenhum tipo de obstáculo. E eu queria um pouco do olhar do senhor quanto a isso. A postura de Álvaro Damião foi a esperada diante de um tamanho de operação que foi essa da Polícia Federal, e esse projeto que também tramita dentro da Câmara Municipal, que pretende trazer um pouco mais de esporte, de turismo para dentro da Lagoa, como que fica essa discussão diante de uma operação desse nível? Bem, o primeiro ponto é que eu também sonho um dia ter uma lagoa com água limpa, que ela seja navegável, que a gente possa explorar em termos de turismo, todo o potencial que essa joia na nossa cidade, que é a Lagoa da Pampulha, pode entregar para a nossa população, para os visitantes, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, turismo na Lagoa da Pampulha tem que ser tratado de forma muito séria e a gente precisa de chegar lá. Mas a gente não pode chegar lá de uma forma irresponsável, porque a gente sabe muito bem que se for permitido navegação na Lagoa da Pampulha, a questão da água tem que ser um assunto realmente seguro, né?
Não dá para você expor pessoas a uma possibilidade de uma contaminação. Então, quando a gente vê essas pessoas que, inclusive, estão aí alvo de operações da Polícia Federal, que estão, de fato, com indiciamento, falarem que está tudo bem e a gente vai lá na lagoa em loco e percebe que continua entrando esgoto, poluição, a lagoa continua fedendo, você continua vendo todos os problemas lá, como é que a gente, então, confia numa informação de que está tudo bem? Bem, por outro lado, eu vejo que assim, o prefeito ele tem essa vontade, mas ele precisa de ser cauteloso nesse momento, porque as pessoas que estavam envolvidas no processo para testar a lagoa são as mesmas que estão realmente aí sendo questionadas. Então, tem que se fazer isso de uma forma segura, talvez revisitar os prazos, mas isso aí é uma questão que não cabe a mim ou não cabe a nós, vereadores, e sim às autoridades competentes. O senhor mencionou na sua primeira resposta a palavra especificamente indício de corrupção. Eu vou partir da premissa de que com corrupção há corrupto e há corruptor. Neste caso, o senhor acha que é preciso ter alguma investigação adicional da parte do consórcio ou estamos falando apenas de uma questão sobre servidores da Prefeitura de Belo Horizonte? O relatório da CPI da Lagoa da Pampulha, ele entra não só em servidores, mas também nas empresas que participam desses contratos milionários e que nós entendemos que foram blindadas durante todo o processo, mesmo com muitas evidências e questionamentos técnicos feitos por fora do processo e não especificamente pelos servidores, que trabalharam sempre para manter os mesmos. Então, os indícios de fato de favorecimento, aumentos de valor de contratos inexplicáveis, tudo isso nos leva a confirmar que há sim um grande esquema de corrupção na Lagoa da Pampulha. Além disso, no contrato de desassoreamento, a gente vê como que você pega e contrata para desassorear e no final das contas do processo você chega lá e tem mais terra. Então, como a nossa função de indiciamento é apontar os indícios. Agora quem tem que investigar é Polícia Federal, é Ministério Público Federal, então aguardo realmente o avanço dessas investigações. Vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo, foi relator da CPI da Pampulha, uma das CPIs da Pampulha. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco na 98 News e, claro, volte em outras oportunidades para tratarmos dos assuntos da cidade. Eu que agradeço, Guilherme, Laura, e a gente está aqui porque enquanto a Pampulha não tiver de fato despoluída, a gente não vai parar.